O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 1. Sobre os Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos. 76. Como podemos definir os Espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Allan Kardec. 77. Os espíritos são seres que se diferem dos outros perante a divindade, ou são apenas emanações ou porções dessa divindade e chamados, por isso, filhos de Deus? Os espíritos são obra de Deus. O mesmo ocorre com o homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, mas não é o próprio homem. Quando o homem faz uma coisa bela e útil, por ele ser responsável por essa criação, ele a chama de sua filha. O mesmo ocorre com Deus. Somos seus filhos porque somos sua obra. 78. Os espíritos tiveram um princípio ou existem, assim como Deus, desde toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. Eles são sua criação e estão submetidos à sua vontade. É incontestável que Deus existe desde toda a eternidade, mas não sabemos quando e como Ele nos criou. Considerando que Deus é eterno e está sempre criando, podemos deduzir que também tivemos um princípio. Mas quando e como cada um de nós foi criado, ninguém sabe, pois isto é um mistério. 79. O universo possui dois elementos gerais, o elemento inteligente e o elemento material. Podemos dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente e os corpos inertes pelo elemento material? Certamente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. A época e a maneira com que essa formação ocorreu é que são desconhecidos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? É permanente. Deus jamais deixa de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus cria os espíritos, assim como cria todas as criaturas, pela sua vontade. Mas, repetimos, a origem deles é um mistério. 82. É correto dizer que os espíritos são imateriais, ou seja, não possuem matéria? Como podemos definir uma coisa quando faltam termos de comparação e, ainda, utilizando uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo mais apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem comparação ou semelhança com alguma coisa na Terra. É tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Observação: matéria quintessenciada. Substância etérea e sutil. O espírito utiliza o termo matéria quintessenciada, mesmo sabendo que ainda não temos condições de entender o que seja essa matéria, por ser ela muito diversa de tudo o que conhecemos. Seria uma espécie de matéria
levada ao seu grau de pureza máximo. O perispírito é constituído dessa matéria. Comentário de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos com o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença acredita possuir todas as percepções pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ele não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, nós também somos verdadeiros cegos com relação ao entendimento sobre a essência dos seres humanos. Somente conseguimos definir os espíritos por meio de comparações imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. 83. Os espíritos têm um fim? Compreendemos que o princípio de onde eles emanam é eterno. Porém, essa individualidade terá um fim? Os elementos que formam o espírito não se desagregarão após certo tempo para retornar à origem, como ocorre com os corpos materiais? É difícil compreender que algo que teve começo não possa ter fim. Existem coisas que vocês não compreendem porque possuem uma inteligência limitada. Mas isso não é motivo para que as rejeitem. O filho não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende com facilidade. A existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Mundo normal primitivo. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois mundos é o mais importante na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo material? O mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. 86. O mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes. Entretanto, o relacionamento entre os dois mundos é permanente, ou seja, eles interagem entre si de maneira incessante. 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte e povoam os espaços infinitos. Muitos estão ao lado de vocês, observando-os e atuando sobre os seus pensamentos sem que percebam. Os espíritos são uma das forças da natureza. São os instrumentos que Deus se serve para a execução das suas vontades. Porém, nem todos têm a liberdade de ir a toda parte, porque existem regiões interditadas aos menos adiantados. Forma e onipresença dos espíritos. Observação. Onipresença ou ubiquidade. Faculdade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. 88. Os espíritos possuem uma forma determinada, limitada e constante? Para a visão de vocês, não. Para a nossa visão, sim. Se quiserem, o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Observação. A resposta para a visão de vocês, não, para a nossa visão, sim, refere-se à diferença que existe entre o que os espíritos desencarnados podem perceber utilizando seus sentidos sutis e aquilo que os homens podem perceber através dos 5 sentidos do seu corpo físico. Observem a resposta: uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Nenhum dos 3 exemplos fornecidos possui uma forma precisa.
Assim, os espíritos confirmam o que já haviam dito, ou seja, que eles não são percebidos pelos homens com uma forma definida. 88A. Essa chama ou centelha etérea tem cor? Para a visão de vocês, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com o maior ou menor grau de pureza do espírito. Comentário de Kardec. Os homens e mulheres tidos como santos são representados com uma chama, um halo ou uma estrela na fronte. É um símbolo que lembra a essência da natureza dos espíritos e a sua evolução. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Observação. Notem que os espíritos nada falam sobre a cor, e sim sobre o brilho, dando a entender que os espíritos mais atrasados são vistos com uma cor escura e os mais adiantados com o brilho que deles emana. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas deslocam-se com a rapidez do pensamento. Observação. O deslocamento dos espíritos depende da rapidez de seus pensamentos. Sendo assim, esta resposta contempla apenas os espíritos mais adiantados. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em algum lugar, a alma também está junto, visto que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. 90. Quando um espírito se desloca de um lugar para o outro, ele tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Ocorrem ambas as coisas. Se o espírito quiser, ele pode ter consciência da distância que percorre, mas essa distância também pode ser completamente despercebida. Tudo depende da sua vontade e também da sua natureza mais ou menos depurada. 91. A matéria constitui um obstáculo para os espíritos? Não. Eles passam através de tudo: o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo. Não lhes oferecem qualquer obstáculo. 92. Os espíritos têm a faculdade da onipresença? Ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou estar em vários lugares ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Entretanto, cada um é um foco que se irradia para diversas direções, e é isso que faz parecer que o espírito esteja em diferentes lugares ao mesmo tempo. O Sol é apenas um, mas irradia-se em todos os sentidos e leva seus raios para muito longe, mas não se divide. 92A. Todos os espíritos irradiam com a mesma intensidade? Não. A intensidade de irradiação depende do grau de pureza de cada espírito. Comentário de Kardec. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem precisar se dividir. É apenas nesse sentido que se deve entender a faculdade da onipresença atribuída aos espíritos. Tal qual uma chama que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou, ainda, como um homem que, sem sair do lugar em que se encontra e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e movimentos para diferentes lugares. Observação. Sobre a questão da onipresença dos espíritos, nada melhor que nos lembrarmos das palavras de Jesus: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Perispírito. 93. O espírito, propriamente dito,
tem alguma cobertura ou, como querem alguns, está sempre envolto por uma substância qualquer? O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para vocês, mas ainda bastante grosseira para nós. Entretanto, é vaporosa o suficiente para que ele possa se elevar na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Observação: com relação à resposta dada pelo espírito, é vaporosa o suficiente para que ele possa se elevar na atmosfera e transportar-se para onde quiser, refere-se à faculdade conhecida pelo nome de volitação, que é a capacidade que o espírito possui de se deslocar pelo espaço pela simples ação da vontade. Comentário de Kardec: assim como a semente de um fruto é envolvida por uma membrana fina chamada perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório, que por comparação podemos chamar de perispírito. 94. De onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? Do fluido cósmico universal de cada globo, razão pela qual o perispírito não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, assim como vocês mudam de roupa. 94A. Quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, eles se revestem com um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam com a matéria do mundo no qual são chamados a atuar, conforme já dissemos. Observação: à medida que os mundos evoluem, eles se tornam menos densos, e o perispírito também acompanha esta evolução. 95. O envoltório semimaterial do espírito, perispírito, possui forma definida e pode ser perceptível? Pode adquirir a forma que o espírito desejar. É por isso que ele se apresenta de forma visível e até mesmo palpável, seja em sonho ou mesmo quando o homem está acordado. Hierarquia no mundo espiritual. 96. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Eles pertencem a diferentes grupos, conforme o grau de perfeição que já alcançaram. 97. Existe um número determinado de grupos ou de graus de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, porque não há entre esses grupos uma linha traçada com demarcação rígida. Assim, as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. Entretanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, podemos reduzi-las a 3 grupos principais. Primeiro grupo: espíritos puros. São aqueles que já atingiram a perfeição. Segundo grupo: espíritos bons. São aqueles que estão no meio da escala. O desejo de fazer o bem é a sua preocupação. Terceiro grupo: espíritos imperfeitos. São aqueles que estão na parte inferior da escala. Caracterizam-se pela ignorância, pelo desejo de fazer o mal e por todas as más paixões que retardam o seu progresso. 98. Os espíritos do segundo grupo têm apenas o desejo de fazer o bem ou também podem praticá-lo? Podem praticá-lo segundo o grau de perfeição a que cada um chegou. Uns possuem o conhecimento, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm provas a suportar. 99. Os espíritos do terceiro grupo são todos essencialmente maus? Não. Existem aqueles que não fazem nem o bem, nem o mal. Outros, ao contrário, se satisfazem no mal
e se alegram quando encontram a ocasião de praticá-lo. Existem ainda os espíritos levianos ou irresponsáveis, mais brincalhões do que maus, que se satisfazem mais na malícia do que na maldade, e que encontram mais prazer em mistificar e causar pequenos contratempos com os quais se divertem. Escala espírita. Observação. Para uma melhor visualização, apresentaremos a escala espírita dividida em 3 grandes grupos com os seus respectivos subgrupos. Terceiro grupo: espíritos imperfeitos. Características gerais, item número 101. 10º subgrupo: espíritos impuros, item número 102. 9º subgrupo: espíritos levianos, item número 103. 8º subgrupo: espíritos pseudo-sábios, item número 104. 7º subgrupo: espíritos neutros, item número 105. 6º subgrupo: espíritos batedores e perturbadores, item número 106. Segundo grupo: espíritos bons. Características gerais, item número 107. Quinto subgrupo: espíritos de boa vontade, item número 108. Quarto subgrupo: espíritos científicos, item número 109. Terceiro subgrupo: espíritos de sabedoria, item número 110. Segundo subgrupo: espíritos superiores, item número 111. Primeiro grupo: espíritos puros. Características gerais, item número 112. Primeiro grupo: classe única, item número 113. 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento moral, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições das quais ainda terão que se livrar. Esta classificação nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada grupo apresenta um caráter definido. A transição de um grupo a outro quase não é percebida, e nos limites de cada grupo, as diferenças praticamente desaparecem, como ocorre nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diversos períodos da vida de um homem. Desse modo, podemos formar um maior ou menor número de grupos, dependendo do ponto de vista sob o qual se considere a questão. Dá-se aqui o mesmo que ocorre com todos os sistemas de classificação científica. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, sem que isso tenha qualquer interferência nas bases da ciência. Assim, é natural que os espíritos, interrogados quanto ao número de grupos, tenham divergido, mas essa divergência não traz consequências. Alguns opositores da doutrina se aproveitaram dessa contradição aparente, sem se perceber que os espíritos não dão qualquer importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a escolha dos termos, das classificações, dos grupos, etc. Acrescentemos ainda uma observação pertinente, que sempre deverá ser lembrada, a de que, entre os espíritos, assim como entre os homens, existem também aqueles que são muito ignorantes. Por isso, devemos nos prevenir contra a tendência de acreditar que todos devem saber tudo só porque são espíritos.
Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. No mundo dos espíritos, como no mundo material, os ignorantes são aqueles que possuem conhecimento limitado e não têm a capacidade para compreender as coisas como um todo ou formular um princípio. Apenas imperfeitamente conhecem ou compreendem uma classificação qualquer. Para esses espíritos ignorantes, todos aqueles que estão acima, em conhecimento, eles consideram espíritos superiores. Eles não têm condições para distinguir as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que existem entre os espíritos mais adiantados. O mesmo acontece entre nós. Um homem rude não tem condições de distinguir as diferenças que existem entre os homens civilizados. Aqueles que foram capazes de fazer essa divisão também poderão divergir no detalhe, conforme seus pontos de vista, sobretudo quando se trata de uma divisão que nada tem de absoluta. Linneu, Jussieu e Turnfort tiveram, cada um, o seu método, e a botânica em nada se alterou por conta disso, pois nenhum deles inventou as plantas nem suas características. Apenas observaram as semelhanças para formarem os grupos ou classes. Nós também procedemos da mesma maneira. Não inventamos os espíritos nem as suas características. Utilizamos as palavras e os atos dos espíritos para julgá-los e classificá-los, levando em conta suas semelhanças, para esse trabalho, nos baseando em dados que eles mesmos nos fornecem. Geralmente, os espíritos admitem 3 grupos principais ou 3 divisões. No último grupo, aquele que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos. Sua principal característica é a predominância da matéria sobre o espírito e a inclinação em praticar o mal. Os espíritos do segundo grupo caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de fazer o bem. São os espíritos bons. Finalmente, no primeiro grupo, estão os espíritos puros, aqueles que já atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com características bem definidas. Só nos resta destacar as principais peculiaridades que existem entre os grupos de espíritos, através de um número suficiente de subdivisões que atendessem a esse objetivo. Foi o que fizemos com a ajuda dos espíritos, cujas boas instruções nunca nos faltam. Com o auxílio dessa classificação, ficará mais fácil determinar o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos que, porventura, entrem em contato conosco, e, consequentemente, o grau de confiança e de estima que merecem. De certo modo, é uma solução dada pela ciência espírita, visto que apenas o espiritismo pode explicar as anormalidades e as diferenças que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Entretanto, cumpre observar que os espíritos não ficam pertencendo para sempre a este ou aquele grupo. Como seu progresso se realiza gradualmente e, muitas vezes, mas num sentido do que no outro, eles podem reunir características de um grupo, o que é fácil notar observando sua linguagem e seus atos. Terceiro grupo: espíritos imperfeitos. 101. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que resultam deste modo de ser. Eles possuem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns,
há uma leviandade, inconsequência e malícia do que a verdadeira maldade. Alguns não fazem nem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já evidenciam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e sentem prazer quando conseguem praticá-lo. Alguns aliam a inteligência com a maldade ou a malícia. Mas, seja qual for o seu grau de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos desprezíveis. Os conhecimentos que possuem sobre o mundo espiritual são limitados, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos que possuíam quando estavam encarnados. Assim, sobre o mundo espiritual, eles podem nos dar apenas informações falsas e incompletas. Entretanto, mesmo nas suas comunicações imperfeitas, o observador atento encontra, muitas vezes, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. A linguagem que esses espíritos utilizam revela o seu caráter. Todo espírito que em suas comunicações manifestar um mau pensamento pode ser classificado no terceiro grupo. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito que pertence a esse grupo. A felicidade dos bons constitui para eles um tormento incessante, porque sentem todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e as dores dos sofrimentos pelos quais passaram quando estavam encarnados. E essa impressão é muitas vezes mais dolorosa que a realidade. Sofrem tanto pelos males que suportaram em vida, quanto pelos males que causaram aos outros. E como esse sofrimento é longo, eles acreditam que seja eterno. Como uma forma de punição, Deus permite que eles assim pensem. Os espíritos imperfeitos são divididos nos seguintes subgrupos. 102. 10º subgrupo. Espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem disso o foco de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos falsos e estimulam a discórdia e a desconfiança e utilizam de todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se a homens de caráter fraco somente para prejudicá-los, pois estes cedem mais facilmente às suas sugestões. Ficam satisfeitos em retardar o progresso de alguém, fazendo com que não tenham sucesso nas provas por que passam. Nas manifestações, esses espíritos são reconhecidos pela linguagem que utilizam. A vulgaridade e a grosseria das expressões, tanto nos espíritos quanto nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral ou intelectual. Suas comunicações revelam a inferioridade das suas emoções, sentimentos e pensamentos. E se tentam enganar falando de modo sensato, não conseguem sustentar por mais tempo esse papel. Assim, acabam sempre por revelar a sua origem. Alguns povos transformaram esses espíritos em divindades malignas. Outros os chamaram de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando estão encarnados, são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vergonhosas e degradantes, tais como a sensualidade, a crueldade, a mentira, a hipocrisia, a cobiça, a mesquinhez sórdida. Fazem o mal pelo simples prazer de fazê-lo, e na maioria das vezes, sem motivos e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a classe social a que pertençam, e nem uma boa educação social e intelectual os livra da desonra e do descrédito. 103. 9º subgrupo. Espíritos infelizes. São inclinados ao mal e fazem disso o foco de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos falsos e estimulam a discórdia e a desconfiança e utilizam de todos os disfarces para melhor enganar.
Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem sem se preocuparem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, de aborrecer, de induzir maliciosamente ao erro, por mistificações e travessuras. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente conhecidos pelos nomes de duendes, gnomos, trasgos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente se utilizam deles, assim como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, utilizam uma linguagem espirituosa e engraçada, mas quase sempre sem profundidade de ideias. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens, através de comentários irônicos e cômicos. Quando se apresentam com nomes falsos, fazem isso mais para se divertir às nossas custas do que por maldade. 104. Oitavo subgrupo. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante extensos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso em vários ramos do conhecimento, a linguagem deles tem um caráter sério, que pode induzir ao erro quanto à sua elevação moral e seus conhecimentos. Entretanto, esse comportamento não passa de um reflexo dos preconceitos e do modo de conhecer e julgar que conservam da vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com erros absurdos, em meio aos quais se sobressai a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação de que ainda não puderam se libertar. 105. Sétimo subgrupo. Espíritos neutros. Não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro, e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo e sentem saudades das alegrias grosseiras que deixaram ao desencarnar. 106. Sexto grupo. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todos os grupos dos espíritos imperfeitos. Muitas vezes, manifestam sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. Parecem estar mais apegados à matéria do que a outros espíritos, e por isso acabam sendo os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuando sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhecemos que quando esses fenômenos mostram um caráter intencional e inteligente, eles não se originam de uma causa física ou de uma ocorrência casual. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos superiores deixam essas manifestações para os subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Assim, quando julgam que manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. Segundo grupo. Espíritos bons. 107. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo de praticar o bem. Suas capacidades para fazer o bem estão relacionadas ao grau de adiantamento que já alcançaram. Uns têm o conhecimento, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados aliam o saber às qualidades morais. Por não estarem ainda completamente desmaterializados,
conservam mais ou menos os traços da existência física, tanto na linguagem quanto nos hábitos, entre os quais se encontram algumas de suas manias. Não fosse por isso, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que praticam e pelo mal que impedem. O amor que os une constitui, para eles, uma felicidade extrema, que não é alterada nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Entretanto, todos ainda precisam passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida aqueles que se mostram dignos de receber esta proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos, protegendo aqueles que não precisam sofrer com essas presenças. Quando estão encarnados, são bons e têm boa vontade para com os seus semelhantes. Não são movidos pelo sentimento de orgulho, nem de egoísmo e nem de ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúmes e fazem o bem pelo bem. Pertencem a esse grupo os espíritos popularmente conhecidos por bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e ignorância, foram considerados como divindades benfeitoras. Os espíritos bons são divididos nos subgrupos abaixo. 108. Quinto subgrupo. Espíritos de boa vontade. Possuem a bondade como qualidade principal. Alegram-se em prestar serviço aos homens e em protegê-los, mas seus conhecimentos são limitados. Progridem mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 109. Quarto subgrupo. Espíritos científicos. Distinguem-se pela abrangência de seus conhecimentos. Preocupam-se mais com as questões científicas, para as quais possuem maior aptidão, do que para as questões morais. Utilizam a ciência apenas naquilo em que ela pode ser útil, e não se deixam dominar pelas paixões próprias dos espíritos imperfeitos. 110. Terceiro subgrupo. Espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais no mais elevado grau. Não possuem conhecimentos ilimitados, mas são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite fazer um julgamento preciso sobre os homens e as coisas. 111. Segundo subgrupo. Espíritos superiores. Reúnem em si o conhecimento, a sabedoria e a bondade. A linguagem que empregam é sempre digna, por vezes sublime e demonstra boa vontade. Devido à sua superioridade, estão mais aptos que os outros espíritos a nos dar noções exatas sobre as coisas do mundo espiritual, dentro dos limites do que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se com prazer com aqueles que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante liberta dos laços terrenos para compreender essa verdade. Afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Quando excepcionalmente reencarnam na Terra, é para realizar aqui uma missão de progresso, oferecendo-nos, então, o exemplo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeiro grupo. Espíritos puros. 112. Características gerais. Não sofrem nenhuma influência da matéria. Possuem superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos dos outros grupos.
113. Primeiro grupo, grupo único. Os espíritos desse nível já percorreram todos os graus da escala e se libertaram de toda a influência da matéria. Não precisam mais sofrer provas nem expiações, por terem alcançado o mais alto grau de perfeição que é possível para a criatura. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna junto a Deus. Por não estarem mais sujeitos às necessidades e às dificuldades da vida material, desfrutam de uma felicidade constante. Contudo, esta felicidade não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação eterna. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam os espíritos que são inferiores a eles, designando suas missões e ajudando-os a se aperfeiçoarem. Para esses espíritos, é uma ocupação agradável prestar assistência aos homens nas suas angústias e aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que ainda o mantêm distanciados da felicidade suprema. Às vezes, são chamados de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas seria muita pretensão achar que eles estão à nossa disposição. Evolução dos espíritos. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de um grau inferior a um grau superior. Observação. É importante lembrar que a melhora a que os espíritos se referem é a melhora moral. 115. Os espíritos foram criados uns bons e outros maus? Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Para cada um, Deus deu uma missão, visando seu esclarecimento, para que pudessem, progressivamente, chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade e, assim, se aproximarem dele. Para os espíritos, a felicidade eterna e pura consiste nessa perfeição. Eles adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes confia. Uns aceitam essas provas com naturalidade e atingem mais rápido o objetivo que lhes foi destinado. Outros somente a suportam com muita revolta e lamentação. Assim, por sua atitude, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. 115A. Sendo assim, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam, ao percorrerem as diversas etapas da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. O seu aproveitamento dependerá da sua docilidade em aceitar os ensinamentos. Porém, a vida do homem tem um fim, enquanto a dos espíritos prolonga-se ao infinito. 116. Existem espíritos que permanecerão para sempre nos grupos inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. O progresso, apesar de demorado, sempre ocorre. Como já dissemos anteriormente, um pai justo e misericordioso não pode abandonar eternamente seus filhos. Por acaso você pretende que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, seja pior que o próprio homem? 117. Depende somente dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Certamente. Eles alcançam essa perfeição mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus.
Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? 118. Os espíritos podem perder as qualidades que já adquiriram? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode até permanecer estacionário, mas não retrocede. 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para atingirem mais rápido o grupo dos espíritos puros? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam méritos para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Aliás, onde estaria o mérito sem o trabalho, sem a luta? A desigualdade que existe entre os espíritos é necessária para o desenvolvimento de suas personalidades. Além do mais, a missão que eles realizam nesses diferentes grupos evolutivos está nos desígnios de Deus, para que haja harmonia no universo. Comentário de Kardec. Tendo em vista que na vida social todos os homens podem alcançar os primeiros lugares, poderíamos perguntar: por que o soberano de um país não promove cada um de seus soldados a general? Porque todos os empregados subalternos não são empregados superiores? Por que todos os estudantes não são professores? Entre a vida social e a vida espiritual existe uma diferença. Enquanto a vida social é limitada e não permite que todos alcancem os primeiros graus, a vida espiritual é infinita e permite que todos atinjam o grau supremo. 120. Todos os espíritos precisam passar pela experiência do mal para chegar ao bem? Eles não precisam passar pela experiência do mal, precisam passar pela experiência da ignorância. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Eles não têm o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões para fazer o bem ou o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por vontade própria. 122. Em sua origem, quando os espíritos ainda não têm consciência de si mesmos, como podem ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Existe neles algum princípio, alguma tendência qualquer que os leve a escolher mais um caminho do que o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Se a escolha fosse determinada por uma causa alheia à vontade do espírito, já não haveria mais livre-arbítrio. A causa não está no espírito, e sim fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Observação: pecado original. O pecado original é um dos dogmas da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana e pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento e da existência do mal. Segundo esse dogma, que se fundamenta no relato bíblico do livro Gênesis, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram advertidos por Deus de que, se comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no mesmo dia morreriam. Instigada pela serpente, Eva cedeu primeiro à tentação e posteriormente ofereceu o fruto proibido a Adão, que o aceitou. Apesar de continuarem vivos, foram expulsos do paraíso para sempre. Segundo esse dogma, o pecado de origem foi herdado por toda a humanidade, que seria descendente desse casal, e se transfere de uma geração para outra. Fonte: Dogmas da Igreja Católica, Wikipédia com adaptações.
122A. De onde vêm as influências que atuam sobre o espírito? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele para dominá-los e que se alegram em fazê-lo fracassar. Foi essa influência que se quis simbolizar com a figura de Satanás. 122B. Essa influência atua sobre o espírito somente em sua origem? Essa influência acompanha o espírito até que ele alcance um domínio completo sobre si mesmo. Neste momento, os espíritos maus desistem de obsediá-lo. Observação. Obsessão. Influência persistente de um espírito encarnado ou desencarnado sobre outro espírito encarnado ou desencarnado. O espírito obsessor não precisa ser necessariamente mau. Ele pode ser apenas ignorante. Normalmente, o termo obsessão é usado para designar a influência de um espírito desencarnado sobre um encarnado. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Não seria muita ousadia pedir a Deus que preste conta de seus atos? Por acaso pretenderiam penetrar nas intenções de Deus? A sabedoria do Senhor está na liberdade de escolha que Ele concede a cada um. Assim, a cada um caberá o mérito de suas obras e de suas escolhas. 124. Se existem espíritos que desde o princípio seguem apenas o caminho do bem e outros apenas o caminho do mal, certamente deve haver degraus entre esses dois extremos, não é assim? Sim, certamente. Os que se encontram nos degraus intermediários constituem a maioria. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades, para eles, serão mais longas. Comentário de Kardec. A expressão as eternidades pode ser explicada assim. Os espíritos inferiores têm a ideia de que seus sofrimentos são eternos. Como não lhes é dado ver o fim desse sofrimento, essa ideia se renova em todas as provas nas quais fracassam. 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem trilhado o caminho do mal, têm menos mérito do que os outros aos olhos de Deus? Deus considera os que trilharam os caminhos do mal do mesmo modo que os outros, e ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque faliram. No princípio, eram apenas simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Eles são criados iguais, mas, como não sabem de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio seja utilizado. Assim, uns desenvolvem a inteligência e a moral de maneira mais rápida, enquanto outros demoram mais tempo. Comentário de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Apesar de não terem tendência para o mal, ainda precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para atingir a perfeição. Podemos compará-los a uma criança, que, mesmo possuindo bondade em seus instintos naturais, precisa se desenvolver e se esclarecer, necessitando de um período de transição para passar da infância à fase adulta. Assim, como existem homens bons e maus desde a infância, também existem espíritos bons e maus desde a sua origem. A diferença fundamental é que a criança traz seus instintos todos formados, enquanto o espírito, na sua origem, não é bom nem mau. Portanto, o espírito possui as duas tendências e caberá a ele, fazendo uso do seu livre-arbítrio,
escolher o caminho que deseja seguir. Anjos e demônios. 128. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, possuem uma natureza diferente dos outros espíritos, formando assim uma categoria especial? Não. Pelo fato de serem espíritos puros, eles se encontram no topo da escala e reúnem todas as qualidades. Comentário de Kardec. Geralmente, a palavra anjo dá a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela aplica-se também a todos os seres bons ou maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo anjo é sinônimo de espírito ou gênio. Nós escolhemos aqui a sua melhor significação, ou seja, espíritos puros. 129. Os anjos também percorreram todos os graus da escala evolutiva? Sim, eles percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem reclamar e chegaram mais rápido à perfeição, enquanto outros demoram um tempo mais ou menos longo para atingir a mesma perfeição. 130. Se a crença de que existem seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errada, como explicar que ela esteja na tradição de quase todos os povos? A Terra não existe desde toda a eternidade, e muito antes dela existir, já haviam espíritos que tinham atingido o nível supremo de evolução. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram espíritos perfeitos. 131. Existem demônios no sentido que se atribui a esta palavra? Se existissem demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria bom e justo se tivesse criado seres infelizes e eternamente voltados ao mal? Se há demônios, eles habitam o mundo inferior que os homens habitam e outros mundos semelhantes a esse. Demônios são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo com as atrocidades que cometem em seu nome. Comentário de Kardec. A palavra demônio, nos dias atuais, traz consigo a ideia de espírito mau. Entretanto, a palavra grega daimon, de onde se origina o termo demônio, significa gênio, inteligência, e era utilizada para designar seres desencarnados, bons ou maus, sem distinção. Por demônios, de acordo com o significado comum da palavra, se entende seres essencialmente malvados, mas criados por Deus como todas as coisas e todos os seres. Entretanto, Deus, que é soberanamente bom e justo, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fosse obra de Deus, seriam eternos como ele, e, neste caso, haveria muitos poderes soberanos. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. A doutrina dos demônios, cuidadosamente analisada, não é lógica. É compreensível que os povos atrasados, por não conhecerem os atributos de Deus, acreditem em entidades malvadas e em demônios, mas, para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, não é lógico admitir que ele tenha criado seres voltados para o mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários da ideia do demônio se apoiam nas palavras do Cristo, e não seremos nós a contestar a autoridade dos ensinamentos do Mestre, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas os partidários dessa ideia
estariam bem certos do sentido que Jesus atribuía à palavra demônio? Sabe-se que a forma alegórica era uma característica marcante na linguagem do Cristo, e nem tudo que está no Evangelho deve ser tomado ao pé da letra. Não precisamos de outra prova além dessa passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol se escurecerá e a lua não mais iluminará. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade, eu digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Não temos visto a ciência contestar a interpretação do texto bíblico no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode ter ocorrido mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo, que precisava falar de acordo com o tempo e com o lugar onde se encontrava? Jesus não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Assim, se existe algo nas palavras do Cristo que parece chocar a razão, é porque elas não foram bem compreendidas ou foram mal interpretadas. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, consideraram também os espíritos inferiores como seres perpetuamente maus. Para a palavra demônio, devemos entender os espíritos impuros, que, muitas vezes, não valem mais do que as entidades designadas por esse nome. A diferença é que aos espíritos impuros atribuímos o estado transitório e aos demônios, não. Os espíritos imperfeitos se revoltam contra as provas que devem suportar e, por isso, as sofrem por um tempo mais longo. Entretanto, eles também chegarão à perfeição quando se dispuserem a isso. Então, podemos aceitar a palavra demônio com a restrição de que, apesar de ela representar espíritos imperfeitos, eles também chegarão, um dia, ao nível dos espíritos puros. Entretanto, seremos induzidos ao erro se entendermos que os demônios são seres criados essencialmente para o mal. Com relação a Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando em pé de igualdade com a divindade, e cuja única preocupação seria de contrariar seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres sem corpo físico com uma forma material, com atributos que lembram as qualidades e os defeitos humanos. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho, segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso. Ocorre o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Moderadamente, os anjos ou os espíritos puros são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, que são o símbolo da pureza. Já a figura de Satanás é representada com chifres, garras e atributos da bestialidade, símbolo das paixões inferiores. O povo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nessas representações um indivíduo real, assim como antigamente viu Saturno representando a alegoria do tempo.